Israel é um dos países mais conhecidos do mundo por diversos fatores, entre eles pela história milenar, por ter uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo e pelos constantes enfrentamentos entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza. Mas por trás desses fatos existem alguns menos conhecidos, como a confortável situação econômica de Israel, que atualmente possui um PIB per capita maior do que países desenvolvidos como Reino Unido, França ou Canadá. O país também é o que mais investe proporcionalmente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias do mundo e já é conhecido como o Vale do Silício do Oriente Médio. Tudo isso em uma região composta de vários países pobres e com pouco mais de 70 anos de fundação. Qual foi a receita adotada para tanto sucesso e o que outros países podem aprender do exemplo de Israel? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre o segredo da riqueza de Israel. A situação econômica atual de Israel contrasta totalmente com a que o país enfrentava na década de 1980. Se hoje a economia israelense está em pé de igualdade com algumas potências europeias, naquele tempo se parecia mais com os países da América Latina. Assim como o Brasil, o país sofria com a alta inflação, que chegou a atingir mais de 400% no acumulado do ano de 1984. Neste mesmo ano, tínhamos praticamente a metade da inflação de Israel, com 215% anualmente. Os motivos para esse resultado também se assemelhavam, pois Israel tinha um Estado inchado e intervencionista, com o governo consumindo quase 3/4 de todas as receitas do país apenas para sua manutenção. Neste ponto, mesmo sendo um fiel aliado dos Estados Unidos, Israel mantinha uma política econômica muito mais parecida com países comunistas. Para cobrir os altos gastos da máquina pública, o governo emitia cada vez mais dinheiro, o que, como vimos, levou ao aumento da inflação. A situação era crítica, porém, justamente no ano em que a inflação atingiu o maior patamar, um acontecimento marcou o início da mudança para Israel. Nas eleições de 1984, nenhum partido alcançou a maioria no parlamento, e os 2 mais votados não conseguiram apoio de partidos menores para formar um governo. Assim, o Partido Trabalhista, de ideologia de centro-esquerda, e o Likud, partido conservador de viés liberal, chegaram a um acordo para formar um governo e colocar fim ao impasse. O acordo determinou que cada partido indicaria o primeiro-ministro por meio mandato. Assim coube a Shimon Peres, o líder do Partido Trabalhista, o cargo de primeiro-ministro nos 2 primeiros anos da legislatura. A aliança incomum entre partidos de ideologias opostas permitiu a aprovação de medidas capazes de mudar o panorama israelense. A inflação, que beirava os 500%, se reduziu consideravelmente em apenas alguns meses, e o país foi por um caminho completamente diferente do Brasil, por exemplo, que continuou registrando altas taxas de inflação por mais de uma década. O plano implantado por Shimon Peres logo depois de assumir o poder atacou 2 frentes importantes, com várias medidas diferentes. Por um lado, o governo se empenhou em controlar os gastos e, por outro, proibiu a emissão de dinheiro. E antes de vermos os resultados, vamos detalhar um pouco mais as ações que foram tomadas. Adotando medidas impopulares, o governo congelou os salários dos servidores, cortou até mesmo os gastos militares, que correspondiam a 26% do PIB e era considerado importante devido às constantes ameaças de ataques dos países vizinhos. Também iniciou um programa de privatização que, ao longo de vários anos, vendeu todas as empresas estatais que geravam prejuízos. O principal objetivo de controlar a inflação, como já dissemos, foi atingido rapidamente, e em 1986
a taxa anual já estava abaixo de 20%. O outro pilar do plano foi atuar no Banco Central, impedindo a emissão de moedas para o custeio da máquina pública israelense. A decisão de parar a impressão de moedas ajudou a controlar rapidamente a inflação, mas ainda existia o risco de governos futuros se sentirem tentados a retomar os velhos hábitos. Por isso, Shimon Peres tornou o Banco Central de Israel independente, com autonomia e liberdade para tomar as medidas necessárias para combater a inflação, independente do partido ou político no poder. Os resultados foram surpreendentes. Em poucos anos, o país, que registrava constantes prejuízos anuais, atingindo perdas de até 16% do produto interno bruto, passou a ter ganhos, como o ocorrido em 1986, quando o país passou a registrar superávites. As medidas adotadas eram totalmente impopulares. O próprio Shimon Peres relatou em um documentário que no começo foi criticado por praticamente toda a sociedade. Porém, na medida que os resultados começaram a aparecer, sua avaliação melhorou. Quando terminaram seus 2 anos como primeiro-ministro, cerca de 70% dos israelenses aprovavam seu governo. Graças a essas e outras ações, Israel conseguiu crescer em média 5% ao ano durante a década de 1990 e se tornou um país com estabilidade financeira. Porém, isso não era suficiente. O país queria mais, muito mais. O objetivo era aproveitar a estabilidade financeira para atrair empresas e profissionais qualificados, para garantir a continuidade do crescimento e colocar a economia de Israel em paridade com as mais desenvolvidas do mundo. Mas para atrair empresas existia um enorme desafio. Israel está longe dos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento da Europa e dos Estados Unidos, cercado de países pobres e com muitos conflitos, incluindo os que envolvem a disputa de Israel com a Palestina. E para completar, grande parte do território do país está sobre um deserto. Com tantos pontos negativos, apenas reduzir impostos, como outros países fizeram, não seria suficiente. Para tornar o país atrativo para profissionais e empresas, em 1993, o governo israelense lançou o programa Yosma, o grande responsável por tornar Israel um dos países mais inovadores do mundo. O programa Yosma previa o investimento de dinheiro público em empresas de tecnologia que estavam iniciando, as populares startups. Para evitar correr o risco de desvio de dinheiro ou direcionamento das verbas para amigos e aliados, o governo decidiu se associar com quem entendia desse universo, os fundos de capital de risco. Alguns fundos foram selecionados em um processo de concorrência e se tornaram praticamente sócios do governo. O acordo exigia que o fundo investisse 60% do valor necessário em um projeto e o governo os 40% restantes. Foram criados 10 fundos de investimentos, que investiram cada um 12 milhões de dólares. O governo, por sua vez, investiu 8 milhões em cada fundo, totalizando 200 milhões de dólares para serem investidos em empresas voltadas para a inovação. Os fundos ainda possuíam a opção de comprar a parte do governo nas empresas, pagando apenas o valor investido corrigido com juros, o que funcionou como um incentivo extra para os fundos selecionarem as melhores ideias. Entre as empresas financiadas pelo programa Yosma, podemos destacar algumas, como a Waze, fundada em 2006 e que criou um dos aplicativos de navegação para smartphones mais populares do mundo. A empresa foi vendida para o Google em 2013 por mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O mais interessante dessa experiência é que no final das contas ela não gerou custos, pois praticamente todo o valor que o país investiu retornou para os cofres públicos devido à compra das participações pelos fundos de investimentos. O programa também ajudou no desenvolvimento de outras atividades econômicas, como é o caso da agricultura,
que, graças ao desenvolvimento de tecnologias, possibilitou a Israel se tornar um importante produtor de alimentos, mesmo com pouca água e muito deserto. Inclusive, se você quiser saber mais sobre como Israel conseguiu transformar o deserto em plantações, um dos primeiros vídeos que postamos aqui no canal é exatamente sobre esse assunto. Claro que muitos outros fatores precisam ser analisados. No início da década de 90, com o fim da União Soviética, muitos judeus que viviam no bloco comunista se mudaram para Israel, o que representou um aumento significativo no mercado consumidor e impulsionou a economia. Também não se pode descartar as ajudas recebidas dos Estados Unidos, principalmente em forma de apoio militar. Porém, fica um exemplo de um país que tomou as medidas corretas e planejou o futuro. E você, o que acha? O modelo de Israel pode ser aplicado em outros países? Deixe a sua opinião nos comentários e continue ampliando seu conhecimento global assistindo ao vídeo sugerido. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.